Neste vídeo vamos ver um pouco das origens da antiga civilização maia e sua suposta relação com os alienígenas. Em um ambiente densamente arborizado e com um solo infértil, eles se desenvolveram de uma forma extraordinária, conseguiram criar uma civilização extremamente avançada para aquela época. Como eles fizeram isso? Vamos ver nesse vídeo. Vamos explorar esta civilização ancestral e os avanços surpreendentes que eles foram capazes de fazer. A questão que intriga a humanidade e os especialistas até hoje é como eles tinham um conhecimento tão tecnológico para a época. Será que tiveram ajuda de alguma civilização extraterrestre? Agora vamos nos aprofundar um pouco sobre as origens dessa civilização. Os arqueólogos dividiram a história maia em 3 períodos principais: pré-clássico, 800 a.C. a 300 d.C., clássico, 300 d.C. a 900 d.C., pós-clássico, 900 d.C. a 1520 d.C. Eles viveram em uma região que inclui partes da atual Guatemala, Belize, Honduras e México. Acredita-se que os maias começaram a se estabelecer em Yucatán, área que hoje é o México. Uma das maiores cidades da civilização maia era chamada de Tikal, localizada onde hoje é a Guatemala. Com o passar dos séculos, as suas crenças e culturas foram se moldando, desenvolveram hieróglifos, dominavam matemática e tinham uma arquitetura complexa, incluindo construções de pirâmides. Fizeram seu próprio calendário baseado na astronomia e tinham uma agricultura avançada. Suas cidades se destacavam pelos seus gigantescos monumentos esculpidos em pedra e murais com desenhos que contavam a história dos seus deuses. Arqueólogos realizaram escavações no México e descobriram uma das cidades mais desenvolvidas da época do Império Maia. Ao realizarem as escavações, descobriram praças, palácios, templos e pirâmides. As cidades maias foram cercadas e apoiadas por uma grande população de agricultores e exibiu evidências de métodos agrícolas avançados, como um complexo sistema de irrigação. Anos antes de os europeus terem sequer começado a usar aritmética, os maias já haviam dominado este conceito sem nenhum tipo de equipamento. De alguma forma conseguiram desenvolver sistemas matemáticos baseados em cálculos astronômicos que são surpreendentemente precisos. Este conhecimento foi reservado na forma de hieróglifos. A antiga civilização maia surpreendeu os arqueólogos e pesquisadores por décadas e parece que vem cada vez mais surpreendendo com novas descobertas relacionadas a esta antiga civilização. Os maias eram obcecados por astronomia, usando um calendário altamente avançado que ainda era preciso até 2022. Mas de onde veio esses conhecimentos avançados? Será que realmente os maias foram influenciados por alienígenas? Segundo a crença dos antigos maias, uma entidade chamada Kukulkan foi enviada pelos deuses, desceu do céu e ensinou-lhes astronomia, arquitetura e métodos de construção, e na hora de sua partida disse que um dia iria voltar à Terra. Será que essa entidade era um extraterrestre? Em um túmulo encontrado no sítio arqueológico de Palenque, uma escultura de um dos últimos governantes dos antigos maias foi encontrada. Na imagem podemos ver que aparentemente o governante está controlando algum tipo de máquina. Há muitas esculturas, estátuas e pinturas que retratam o que parece ser alienígenas ou naves espaciais. Em 2012, o governo mexicano liberou alguns artefatos nunca vistos antes. Estes artefatos foram encontrados nos espaços internos de templos no México. Alguns entusiastas dizem que os maias tiveram contato com extraterrestres e que esses alienígenas os ajudaram nas suas construções. Pirâmides muito parecidas com as dos antigos egípcios foram construídas em um local chamado Tikal, que ficava a 40 quilômetros de qualquer fonte de água. Esta cidade abrigou cerca de 100.000 habitantes. Então, como eles viveram e construíram uma cidade nessa proporção longe de qualquer fonte de água? Criaram um avançado sistema para coletar a água da chuva e assim abastecer a cidade. Mas como eles tinham esse conhecimento? Bom, até hoje esses enigmas continuam um mistério.
E você o que acha? Deixe nos comentários a sua opinião.